Boa noite a todos. Hoje eu vou, paz de Cristo, hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma história que eu vi numa página do Vaticano sobre o corpo incorruptível de José Luiz Sánchez del Rio. José Luiz, ele nasceu dia 28 de março de 1913. Ele nasceu na cidade de Sachihuay, na província de Michoacán, no México. Ele, quando jovem, quando adolescente ainda, ele tinha uma vida normal no México, na província onde ele vivia. Aí tudo mudou, decorrente a chefia o poder da nação de Plutarco Elias Calles. Esse presidente é declarado socialista e maçom. Então ele teve como ideia, esse presidente, de perseguir todos os cristãos. Foi um dos maiores massacres à Igreja Católica no século XX, como pretexto de ser contra o fanatismo religioso. O que ele fazia? Ele confiscou todas as igrejas, matou padres, pastores, frades, freiras e assim por diante. Várias pessoas foram mortas. Após tantas perseguições, a Igreja Católica teve a obrigação de criar o seu exército. O seu exército era chamado de Cristiada, ou Guerra Cristeira, em homenagem aos soldados cristãos. Eles montaram esse exército, e um dia esse menino, com 13 anos praticamente, ele foi visitar o túmulo de um desses soldados cristãos mortos pela Revolução de Plutarco, Ele foi visitar o túmulo de Beato Martim Anacleto González Flores, que foi morto de maneira brutal pelo exército oponente. E desde aquele tempo, naquele momento, José Luiz ele sentiu uma obrigação de participar do exército e ter uma luta armada contra essa revolução de Plutarco, que queria matar todos os cristãos. Ele foi até o exército de Cristeira, Ele se apresentou e foi procurar o general Prudêncio Mendonça. O general, achando ele muito novo, com 13 anos, perguntou para ele: mas por que você quer ter essa luta armada? Qual é a finalidade sua? Ter essa luta armada agora, com essa idade sua? E ele disse apenas o seguinte, em poucas palavras: eu quero lutar pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero lutar por Deus. O general viu no olhar dele a sinceridade e resolveu deixá-lo a lutar. Ele lutou por um bom tempo, por volta de 1 ano, mais ou menos, nessa luta armada. Aí ele deixou seu cavalo para um superior seu fugir e foi capturado pelo exército. E no exército, quando ele foi capturado, ele foi torturado. Se você tem noção, eles descamaram os pés dele, amarraram ele num cavalo e ele percorreu a pé, amarrado no cavalo, volta de 14 quilômetros. 14 quilômetros andando com o pé descamado, carne viva. E eles pedindo para que ele renunciasse ao Jesus Cristo. Ele não. E ele, em voz alta, ele gritava: viva Senhor Jesus Cristo, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Insistentemente eles torturavam ele, pediam para ele que ele desistisse disso.
Mas ele não desistiu, ele continuou. Foi mais um dia de tortura. Nesse soldados de Platurco, o socialista, ele tentou mais uma coisa. Pediu que a mãe dele escrevesse uma carta para ele, para que ele desistisse disso, que ele seria solto. A mãe dele escreveu uma carta pedindo para ele que ele esquecesse o Senhor Jesus Cristo, que ele esquecesse tudo, que ele seria liberto e voltaria com a família. Mas esse menino, o José Luiz, ele mesmo assim, ele não desistiu. Ele continuou sendo torturado, prestes a completar 15 anos de idade. Foi em fevereiro de 1928. Ele fez a carta para a mãe dele. A mãe dele escreveu uma carta para ele, ele escreveu outra carta para a mãe dele, dizendo que não ia desistir. Só que essa carta eu tenho que ler aqui. Minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate nesse dia. Creio que nos momentos atuais vou morrer. Não importa, nada importa, mãe. Resigna-te a tua vontade a Deus. Eu morro muito feliz, porque no fim de tudo isto, morro ao lado do nosso Senhor. Não se aflijas pela minha morte, que é que eu mortifica. Antes, diz aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno, e tu faz a vontade do nosso Deus. Tem coragem e manda-me bênção juntamente com meu Pai. Sauda a todos pela última vez, e tu receba por último o coração do teu filho, que tanto te quer, tanto deseja ver-te antes de morrer. Aí no dia seguinte, no dia 10 de fevereiro de 1928, ele foi morto. Ele, antes de ser morto, ele disse: eu prefiro oferecer a minha vida terrena, mas saber que vou ter a minha vida eterna com Deus. E esse corpo, ele se encontra no México ainda, incorruptível. Pode procurar na internet aí as histórias. O corpo está intacto ainda. Todo mundo vê ele como um anjo, porque realmente é muito difícil. Um anjo como um santo, porque é quase impossível o corpo. E todo esse tempo ele está incorruptível. Nada degradou do menino. Está tudo intacto. Até as marcas nos pés dele está intacta. E a gente fica pensando quem teria coragem de entregar sua vida para Deus. Entregar sua vida por luta a Deus, por luta a Jesus Cristo. Ninguém tem coragem. Ninguém teria coragem. Essa foi a história que eu escutei e achei muito interessante falar. Amém? Obrigado a todos, que Deus abençoe.